Vamos acionar o Américo Martins diretamente de Lisboa. Américo, como você avalia esse acordo? Acredita que os Estados Unidos pressionaram Israel diante principalmente das destruições em Beirute? Olá, muito boa tarde, Uribe, Tainá e a todos que nos acompanham aqui nos bastidores. Sem dúvida nenhuma, essa é uma boa notícia, porque você está dando passos em direção à paz. Como a Mariana acabou de explicar, nós fechamos esse acordo, os Estados Unidos, Israel, outros mediadores ajudaram a fechar esse acordo entre o Hezbollah e Israel, que inicialmente dura 2 meses, mas que muito possivelmente, especialmente se as batalhas diminuírem muito, pode acabar virando um cessar-fogo permanente, que é o que muita gente espera, o que seria muito bom para a paz entre os dois grupos, entre os dois países, porque o Líbano, afinal de contas, precisa ocupar esse espaço na fronteira. Os Estados Unidos, de fato, pressionaram Israel, mas Israel conseguiu ver também uma oportunidade estratégica aqui, Uribe, em especial dividir a guerra com o Hezbollah do conflito que Israel vive com o Hamas na faixa de Gaza. O Hezbollah começou a atacar o norte de Israel no dia seguinte àquelas atrocidades do Hamas, dizendo que agia em solidariedade ao Hamas. Então era uma tentativa de juntar os dois conflitos numa guerra só, em que Israel teria que combater tanto o Hamas na faixa de Gaza, como também o Hezbollah no norte do seu território e no sul do Líbano. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas as vitórias militares de Israel, que enfraqueceram muito os dois grupos, em especial o Hamas, mas também o Hezbollah, que perdeu os seus principais líderes, acabou criando a oportunidade para esse cessar-fogo que separa os dois conflitos e abandona também o Hamas mais ou menos à sua própria sorte, porque agora não tem a distração do Hezbollah atacando o norte de Israel e o exército israelense pode se dedicar completamente ao conflito dentro da faixa de Gaza. Muita gente tem a esperança, Uribe, de que seja possível fazer um outro cessar-fogo agora entre o Hamas e Israel, mas essa segunda essa movimentação diplomática, esse segundo cessar-fogo é muito mais complicado do que aquele com o Hezbollah, por uma série de fatores. Em primeiro lugar, por conta da questão dos reféns. O Hamas continua mantendo dezenas de reféns na faixa de Gaza e não dá nenhuma indicação de que vai liberá-los. O Hamas também pede o fim total da guerra e a retirada total do exército israelense da faixa de Gaza. Israel diz que não vai fazer isso enquanto não tiver garantias de que o Hamas militarmente foi destruído. E existe uma oposição interna entre os políticos israelenses também a um acordo com o Hamas. O ministro da Segurança Pública de Israel, Itamar Ben-Gvir, que é um indivíduo de extremíssima direita, muito radical contra os palestinos, chegou inclusive a ser condenado por incídio ao terrorismo, por exemplo, tentar incitar o terrorismo. Ele, que hoje é ministro, diz que vetaria qualquer acordo, mesmo com a libertação dos reféns, se algum prisioneiro palestino que está nas prisões israelenses fosse liberado. Então, Israel conseguiu um avanço, conseguiu, ou provavelmente vai conseguir essa paz no norte do seu território, vai permitir que os israelenses voltem para suas casas ali e, obviamente, os libaneses para o sul do Líbano. Isso se o cessar-fogo de fato for implementado, mas a questão em Gaza, a questão com o Hamas, continua muito complicada. É muito mais difícil fazer um acordo como esse, apesar de todas as pressões dos Estados Unidos, do Catar, do resto do mundo árabe. Seria, obviamente, um passo importante para que a paz fosse restaurada na região, mas é um acordo bem mais difícil do que o acordo com o Hezbollah.